Caso Flor de Lis. Flor de Lis quer sair da prisão. A ex-deputada federal, pastora e cantora Flor de Lis dos Santos Souza quer deixar a prisão por problemas de saúde e transtornos mentais. A Rede Rio recebeu da defesa da ex-deputada uma petição que diz o seguinte: nos foi encaminhada pelo Dr. Rodrigo Faux. Ele e Janira Rocha atendem pela defesa da ex-deputada. Flor de Lis vem perante Vossa Excelência, por intermédio de seus procuradores, seus advogados, apresentar fatos e motivos para o seu pedido. Pedido de conversão da prisão cautelar, execução antecipada da pena em prisão domiciliar. Ou seja, eles pedem para que Flor de Lis passe a responder por seu crime, por sua condenação, da qual pegou 50 anos de prisão no Tribunal do Júri, em novembro do ano passado, para que ela passe a responder em regime domiciliar. A prisão domiciliar é medida suficiente e cabível no caso concreto, em razão do debilitado estado de saúde da requerente, eis que estão preenchidos os requisitos autorizadores do artigo 318, segundo do Código de Processo Penal. Aqui eles fazem um resumo do pedido. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em desfavor de Flor de Lis, em que se apura a suposta prática de homicídio contra seu ex-marido, o pastor Anderson do Carmo, ocorrido em 16 de junho de 2019, no município de Niterói, e da qual se originou a ação penal que condenou Flor de Lis. Como se denota nas cópias do processo, a acusada foi julgada e condenada pelo júri de Niterói em 13 de novembro de 2022. Na sequência, a magistrada doutora Neares Arce proferiu sentença condenatória, definindo a pena de 50 anos e 28 dias em regime fechado para Flor de Lis. Sentença julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus, Flor de Lis dos Santos de Souza, pela prática dos delitos previstos nos artigos 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 3º, combinado com 14.2, 61.2e e F e 62.1, artigos 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 3º e 4º, na forma do artigo 29, combinado com 61.2e e F e 62.1, artigo 304, combinado com 299, duas vezes, na forma do artigo 71, combinado com 61.2e e 62.1, e ainda artigo 288, parágrafo único, combinado com 62.1, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ou seja, crimes de homicídio triplamente qualificado consumado, tentativa de homicídio duplamente qualificada, ambos tendo como vítima Anderson do Carmo de Souza, além dos crimes conexos de uso de documento, ideologicamente falso, duas vezes, em continuidade delitiva e associação criminosa armada, todos em concurso material, totalizada em 27 anos e 6 meses de reclusão. Com relação ao delito de homicídio duplamente qualificado tentado, a pena totalizou 16 anos e 8 meses de reclusão. Com relação aos crimes de uso de documento ideologicamente falso em continuidade delitiva, a pena totalizou 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. Aí, para cada um dos delitos, diante da continuidade delitiva, 2 anos e 9 meses e 18 dias de reclusão e 28 dias de multa. Com relação ao artigo 288, associação criminosa armada, a pena totalizou 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. E diante do concurso material entre os delitos acima mencionados, ou seja, homicídio triplamente qualificado consumado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento ideologicamente falso 2 vezes em continuidade delitiva e associação criminosa armada, vem a somar as penas anteriormente aplicadas, totalizando 50 anos e 28 dias de reclusão, além de 28 dias de multa, quanto eixo definitivo na ausência de qualquer outra causa que justifique sua alteração, fixado o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, sem direito de recorrer em liberdade. O processo encontra-se em fase recursal, pendente de julgamento de recurso de apelação. Eles pedem anulação do julgamento de Flor de Lis, devido a nulidades durante a sessão de júri. Além do mais, a própria decisão de pronúncia é objeto de recurso no STF e no STJ. A prisão da acusada foi decretada cautelarmente em 13 de 8 de 2021, sendo integralmente mantida após sua condenação perante o corpo de jurados. Percebe-se que, desde a sentença condenatória, não há qualquer fato novo
restando inexistentes os requisitos que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, mantendo-se exatamente a situação desde o dia 13 de agosto de 2021. Flor de Lis foi presa em 13 de agosto de 2021, antes de ser condenada, quando perdeu sua imunidade parlamentar. Ela não podia ser presa provisoriamente, pois era deputada federal. Um deputado federal tem imunidade parlamentar. Ele só pode ser preso caso seja cassado. Então, Flor de Lis precisou ser cassada para então ser presa. Ela foi cassada no dia 11 e no dia 13 nós estávamos lá com toda exclusividade e a Rede Rio esteve cobrindo a prisão de Flor de Lis. Considerando a situação de saúde da requerente, diz a sua defesa, configura-se como recomendável a conversão desta modalidade de prisão em prisão domiciliar, mormente em razão de doença grave, que a defesa explica que Flor de Lis é pessoa idosa com mais de 60 anos e durante todo este período tem sofrido de diversos problemas de saúde já informados a este juízo e agravados nas últimas semanas. Em virtude desse contexto e considerando não só as mazelas do sistema penitenciário, mas especialmente a situação de saúde da acusada, a qual se trata de pessoa extremamente debilitada, como comprovado pelas provas anexadas, diz aqui o doutor Rodrigo Faux e a doutora Janira Rocha, em virtude desse contexto e considerando não só as mazelas do sistema penitenciário, mas especialmente a situação de saúde dela, eles anexam conteúdos de prontuários médicos de Flor de Lis, pareceres técnicos de psiquiatras forenses e psicólogas jurídicas, informações de médicas com dados necessários para a compreensão global de saúde física e mental, bem como de mais aspectos relevantes sobre seu atual estado de saúde. A Flor de Lis convive há pelo menos 30 anos com problemas de saúde decorrentes de um apagão psíquico, um AVC, que à época não foi devidamente investigado, e como consequência teve amnésia grave, com perda total da capacidade de recordar pessoas, informações e acontecimentos. Eu, como repórter do caso, posso afirmar que aqui se trata de uma alegada isquemia sofrida por Flor de Lis, que nunca foi comprovada. E também agora não me foi enviada pela defesa nenhum comprovante, nenhum exame, nenhum eletroencefalograma que comprove, de fato, este prejuízo cerebral de Flor de Lis. Posteriormente, também foi diagnosticada com isquemia cerebral. Aliado a isso, possui pressão arterial baixa, de 9/5 ou 8/7. Os batimentos cardíacos ficam na casa de 50 por minuto, havendo necessidade de injeção de adrenalina que não está disponível no sistema prisional. E, eventualmente, tem convulsões, conforme parâmetros biométricos extraídos de seus prontuários. Logo, mediante a avaliação do registro da senhora Flor de Lis, fornecido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e pela Secretaria Adjunta de Tratamento Penitenciário, foi possível obter dados que destacam aspectos significativos relacionados à saúde mental. A acusada faz uso de medicações diárias como carbamazepina, 200 mg, 3 comprimidos, bupropiona, 150 mg, 1 comprimido dia, Haldol, 1 comprimido, Fenergan, clonazepam, 2 mg, 2 comprimidos ao dia, risperidona, Cebralate, de 100 mg, alprazolam, de 2 mg, escitalopram, de 20 mg, e Rivotril, de 2 mg. Ou seja, Flor de Lis faz uso de quantidade altíssima de remédios para o controle aí da sua saúde mental. Desde o ingresso de Flor de Lis no sistema, foram registrados atendimentos por diversos profissionais médicos, psiquiatras públicos. A exemplo, os doutores Johnny Chebon, Alexandra de Souza, Tereza Maria e outros em atendimentos recentes que não convergem nas prescrições medicamentosas, ocasionando queixas da apenada nas alterações dos medicamentos e incertezas nos tratamentos. Então, eles dizem aqui que o sistema penitenciário não passa segurança à apenada em relação a seu tratamento, ao futuro desse tratamento, do que vai acontecer amanhã, pois ele sempre se modifica e suas doses sempre variam. Conforme consignado em seu prontuário, a apenada ministra constantemente medicações de alto grau de concentração de substâncias com ação no sistema nervoso central, portanto, gerando estado de risco à manutenção ou alterações indiscriminadas causadas pelas variações de receituários, ainda em razão da prisão em regime fechado, com recolhimento ao sistema penitenciário, devido à condição senil, eles dizem da acusada, considerando Flor de Lis senil, devido a ter mais de 60 anos de idade, Flor de Lis tem
62 anos de idade, tem um namorado jovem, muito jovem. Por que eu estou dizendo isso? Porque mostra que ela está saudável. Aqui eles falam de procedimentos médicos elencados em ordem cronológica para que a juíza melhor compreenda a situação de Flor de Lis. Aqui eles dizem que Flor de Lis tem hérnias discais, cervical e lombar, transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, síndrome do pânico, conforme prontuário abaixo, parecer técnico, e está aqui, de fato, os pareceres, transtorno misto ansioso e depressivo, transtorno afetivo bipolar, conforme avaliação psiquiátrica realizada no Hospital Penal Psiquiátrico Roberto Medeiros, pelo médico psiquiatra Johnny Chebon. Em data, em 15 de dezembro de 2021, um laudo médico foi emitido com o propósito de solicitar exames e procedimentos especiais no Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde, e foram registradas as seguintes informações médicas. A paciente relatou uma história de traumatismo crânioencefálico, TCE, ocorrido há 32 anos. Além disso, apresenta sequelas decorrentes de um acidente vascular cerebral, um AVC anterior, manifestando hemiparesia ou hemiparesia residual como resultado deste evento. A paciente também informou ter epilepsia, com episódios recorrentes de crises convulsivas. Flor de Lis também teve um irmão que morreu de convulsão, afogado na piscina durante um ataque epilético. Em 19 de 1 de 2022, um registro de evolução médica foi informado que a paciente teve um episódio de convulsão. Em 27 de abril de 2022, a pedido dos defensores da requerente, Flor de Lis passou por uma avaliação psiquiátrica. Nessa avaliação estavam presentes o assistente técnico, Dr. Elde Lobo Ribeiro, e o médico psiquiatra do Hospital Penal Roberto Medeiros, Mauro Axerade, acredito, que nós já noticiamos esse fato tempos atrás, quando ocorreu. No dia 19 de maio de 2022, foi relatado que a acusada estava experimentando percepções e vozes confusas que são ameaçadoras, como se tivesse episódio de psicose. Isso aqui tudo alegado pela defesa, algumas coisas com pareceres técnicos de médicos privados contratados pela própria Flor de Lis e outras de médicos do sistema penitenciário. Em 12 de 7 de 2022, uma avaliação psiquiátrica foi conduzida no Hospital Penal Psiquiátrico Roberto Medeiros pela psiquiatra doutora Tereza Maria Linhares de Almeida, diante do potencial diagnóstico transtorno misto ansioso e depressivo, transtorno afetivo bipolar. Em 12 de dezembro de 2022, já após sua condenação, realizou-se nova consulta, a qual consta medicações utilizadas pela acusada, bem como enfermidades já enfrentadas. Posteriormente, em 5 de janeiro deste ano, segundo o laudo aqui, Flor de Lis apresenta ideação suicida e fala que a única coisa que não a deixa se matar é o seu Deus, a sua crença cristã. Relata a tentativa de suicídio antes de estar privada de liberdade. Sim, de fato, Flor de Lis foi hospitalizada em uma ocasião e sua assessoria alegou que ela tinha tentado contra a própria vida. Se de fato isso aconteceu, não se sabe. Logo, a partir das avaliações psiquiátricas e psicológicas realizadas, consultas e prontuários, todos listados acima, estabelece-se, de acordo com a CID-10, os seguintes diagnósticos positivos: transtorno mental orgânico, devidos à lesão em disfunção cerebral e à doença física; síndrome amnésica orgânica, não induzida pelo álcool ou outras substâncias psicoativas, que afeta a memória e é causado por disfunção ou lesão cerebral; transtorno depressivo recorrente, com sintomas de características psicóticas, que envolve alterações globais nítidas no afeto, cognição e em função neurovegetativa. A ocorrência de tentativa prévia de autoextermínio demanda a adesão ao tratamento imprescindível no ambiente prisional ou domiciliar. Transtorno de ansiedade generalizada, diante da ansiedade e preocupações excessivas acerca de diversos eventos ou atividades. As preocupações constantes diárias direcionam-se à ocorrência de alucinações ou alucinações caracterizadas majoritariamente pela presença de vozes, sensação de nervosismo e branco na mente. Transtorno de personalidade dependente, incapaz de tomar decisões sem aconselhamento e apoio, relacionado a uma necessidade excessiva de proteção e cuidados, associado a temores e abandono. Por isso que nós dissemos sempre que Flor de Lis era, de uma certa forma, líder e submissa a Anderson do Carmo, a vítima, e também a Simone dos Santos Rodrigues, sua filha. Que em um determinado momento, essa diretoria, essa tríade constituída por Flor de Lis, Simone e Anderson do Carmo, vieram a se chocar com a sua ascensão política. Voltando aqui aos sintomas, F, epilepsia caracterizada por episódios recorrentes e imprevisíveis de atividade cerebral anormal,
resultando em convulsões ou crises epiléticas e ainda bradicardia não especificada. Por fim, e mais recentemente, em grave episódio de evidência em muito a necessidade de terapia e tratamento adequado não ofertados pelo sistema penal. A requerente sofreu uma queda de face ao solo que gerou escoriações e equimoses na face, joelhos e mão. O evento ocorreu no dia 28 de setembro de 2023, quando a apenada, ainda dentro de sua cela, solicitou atendimento da equipe ambulatorial, que por coincidência estava atendendo a unidade prisional naquele dia. E ao sair da cela, caminhando para o atendimento, a acusada não sustentou o corpo e caiu livre ao solo. A equipe teria de imediato requerido o encaminhamento da requerente à unidade de pronto atendimento do complexo de Jericinó, o que só foi atendido após 24 horas, no dia seguinte ao da queda, em 29 de setembro, com saída da unidade prisional às 9, quando um de seus advogados tomou conhecimento da emergência médica. No entanto, mesmo após grave queda, com choque de cabeça ao chão, com o lado direito da face inchado e com escoriações, Flor de Lis teria recebido tão somente doses de dipirona para as dores decorrentes da queda no dia anterior. Registra-se que o boletim de atendimento médico e documentos médicos registrados no dia da queda ainda não foram juntados ao prontuário e disponibilizados à defesa da requerente, que conta apenas com atendimentos e exames até o início do mês de agosto de 2023. A referida queda poderá ser, inclusive, apreciada mediante fornecimento das câmeras de segurança da unidade prisional, CEAP, Talavera Bruce, que registraram por ângulos distintos o desmaio e a queda quando saiu de sua cela do pavilhão da ala respectiva, bem como pela oitiva da interna de vulgo Magrinha, que presenciou os fatos e auxiliou Flor de Lis. Desta forma, a defesa considera que não está a se tratar de episódios esporádicos ou isolados, mas sim de diversas formas de apresentação de transtornos e patologias variadas que Flor de Lis convive diariamente, os quais necessitam de adequado tratamento. E, por isso, a avaliação forense realizada pelo médico Dr. Eude Lobo, conhecido já dos tribunais de júri, diante dos quadros clínicos psiquiátricos acima descritos, constatou condutas terapêuticas e avaliativas que precisam ser intensificadas para gerar esclarecimentos definitivos e formulação de projeto terapêutico individual, garantido pelo direito constitucional da requerente de acesso à saúde. E mais, tendo em vista o quadro apresentado, uma das indicações é de atendimento neurológico urgente, a fim de obter esclarecimentos sobre os episódios de desmaios relatados. Isso envolve, no mínimo, a realização de consultas, exames de neuroimagem e eletroencefalograma. Paralelamente, cabe salientar que a acusada não tem recebido tratamento algum, limitando-se o sistema carcerário a lhe entregar medicação paliativa. É imperativo, nesse sentido, que se façam exames e consultas para apurar o diagnóstico, buscando, para as dores extremas que sente a recorrente, uma solução mais definitiva do que os analgésicos que recebe hoje. Tem-se, portanto, que o prognóstico para a Flor de Lis, portadora de doenças físicas e mentais, sistêmicas e crônicas, é influenciado pela necessidade de um acompanhamento cuidadoso dos tratamentos complexos, contínuos e intensivo, não oferecidos pelo sistema prisional. Isso se deve à presença de consideráveis fragilidades relacionadas à sua saúde física e mental, incluindo um risco significativo de crises convulsivas pelo diagnóstico de epilepsia e de episódios de surtos psicóticos que podem levar a cenários de risco para a sua vida. O presente requerimento leva em consideração a necessidade iminente de diagnóstico preciso das doenças da requerente, proporcionando a ela tratamento adequado e eventual cura, além de garantir a preservação integral de sua vida. A situação é gravíssima, razão pela qual ela vem a requerer a conversão da prisão preventiva em domiciliar, também pelas razões de direita abaixo. Eles alegam ainda que, embora a unidade prisional ofereça cuidados médicos, eles não atendem às necessidades de tratamento especializado e complexo que Flor de Lis necessita. O que é compreensível, segundo a defesa, pois o sistema carcerário normalmente oferece apenas suporte de saúde primária, e que as condutas clínicas necessárias que o presídio não consegue suprir devido à falta de estrutura incluem manter tratamento medicamentoso com consultas psiquiátricas e neurológicas periódicas e de curta duração, visando ajustes necessários, estabelecer acompanhamento psicológico contínuo, com pelo menos uma sessão semanal, realizar consultas e exames neurológicos, como neuroimagem e eletroencefalograma, e oportunizar exames de check-up geral, tendo em vista as doenças pré-existentes da requerente, manter acompanhamento cardiológico de rotina.
Essas medidas são essenciais para os cuidados da paciente, alega a defesa de Flor de Lis, salientando que Flor de Lis é pessoa idosa e possui direito à atenção prioritária de saúde garantida por todos e principalmente pelo Estado, pois está sob sua custódia, inclusive lhe é assegurado facultar pelo tratamento de saúde que julgar mais favorável, segundo o artigo 17 da Lei 10.741 de 2003. Vale lembrar que o atendimento de saúde adequado para os idosos é garantido de tal forma a prever ilícito penal para o ato de privar a pessoa idosa de cuidados indispensáveis, expondo a perigo a sua integridade física e psíquica, bem como recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa. Aqui a defesa continua argumentando, em base à literatura e ao Código de Processo Penal, a necessidade de que Flor de Lis tenha um tratamento adequado e que passe a responder pelo seu crime em regime domiciliar. Será mesmo que Flor de Lis vai conseguir, após pouco mais de 2 anos presa, já responder em regime domiciliar? Será que vamos ter a nossa rainha do True Crime de volta à sociedade, ainda que em prisão domiciliar? Será? 50 anos de condenação para este resultado. Vamos aguardar os próximos capítulos. Flor de Lis! Você não queria escandalizar o reino de Deus, Flor de Lis?